dentro da doutrina da proteção de Deus, existe uma dimensão que nós podemos experimentar e que é muito mais importante do que a proteção dos perigos desta vida. É a proteção que Deus dispensa a nós, é a proteção que Deus coloca sobre nós, que diz respeito a nos guardar de nos apartarmos do seu amor por nós. Deus nos protege de nos separarmos do amor de Cristo. E isso é importante aprendermos. Por quê? Porque existe na atualidade, em virtude do crescimento das heresias, das falsas doutrinas, propagadas especialmente pelas igrejas novas, pelos pastores atuais, que têm se inclinado aí sobre doutrinas mentirosas e heresias destruidoras, tem havido uma negligência nesse campo. As pessoas dizem assim: olha, você tem que vigiar para você não perder a sua salvação. Você tem que proteger a sua salvação. Você tem que guardar a sua salvação e protegê-la. Como se você tivesse forças para proteger a sua salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que na doutrina da proteção de Deus sobre o seu povo, existe a proteção de nós nos afastarmos do amor de Cristo. Ele nos protege disso. Ele nos guarda, para que nós não percamos o amor de Cristo por nós, e não percamos a posição que nós temos como salvos, herdeiros e crentes que somos. Veja o que diz o texto em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que são estas coisas? Estas coisas estão no versículo 30. No versículo 30 estão estas coisas. Vejam quais são estas coisas. Diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estas coisas. Que diremos à vista destas coisas? Que diremos diante do fato de que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou? O que diremos diante dessas coisas? Deus fez tudo isso conosco. O que diremos diante disso? Sabedores que somos dessas coisas, que Deus nos presenteou gratuitamente com tudo isso, nos predestinou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou e glorificará. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí vem o seu ensino sobre a sua proteção, não agora no que diz respeito aos perigos desta vida, mas a outras coisas muito piores. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Se Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, sendo tão favorável a nós, o próprio Deus fez isso, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Ninguém pode nada contra nós. E o texto prossegue: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: ninguém. É Deus quem os justifica. Se Deus os perdoa, quem os condena? Ninguém. Deus os perdoou, quem pode condená-los? O texto prossegue: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam a proteção no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar você do amor de Cristo? Quem? Quem pode fazer com que você caia, tendo sido predestinado, tendo sido chamado, tendo sido justificado e tendo sido glorificado e caminhando para a glorificação? Quem poderá separar você do amor de Cristo? Tendo sido perdoado, tendo recebido a graça da sua redenção, quem poderá separar você do amor de Cristo? Quem? Resposta:
Ninguém. Vejam, será tribulação? Será que no meio da tribulação pode acontecer de você perder a salvação? Não. A tribulação não pode nos separar do amor de Cristo. Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Essas coisas poderão nos separar do amor de Cristo? Resposta: não. Porque nós somos fracos diante delas. Nós somos fracos diante dessas coisas. Mas o Senhor nos sustenta, Ele nos protege, para que nós não caiamos da sua graça e não percamos o seu amor por nós. O seu amor por nós está protegido, blindado. Nada pode nos separar do amor dele. Nada. Se dependesse de nós, diante da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada, diante dessas coisas, nós abandonaríamos a verdade. Nós apostataríamos. Nós viraríamos as costas para Deus. E diríamos blasfemando que Ele nos abandonou. Mas o texto diz que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Ele nos protege, Ele protege o nosso coração, protege a nossa mente e nos mantém nos seus caminhos. Ele nos protege de nós mesmos. Ele nos guarda. A sua proteção ultrapassa tudo. Ele nos guarda na fé, nos guarda nos seus caminhos. O texto diz no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós atravessamos as tribulações, nós atravessamos os reveses, mas nós vencemos. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Ele nos protege da queda. Passamos por tribulações, passamos por apelos terríveis dizendo: abandone essa fé. Passamos por apelos terríveis dizendo: o Senhor não nos ampara, o Senhor não é fiel, o Senhor não é verdadeiro. Passamos por ataques assim o tempo todo, ameaças, mentiras, apelos à apostasia. Mas o texto diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por que somos vencedores? Por que vencemos tudo isso? O texto explica: por meio daquele que nos amou. Ele que nos ama nos protege da queda, nos protege de nós mesmos, nos protege da apostasia, nos protege de cairmos numa condição em que percamos o amor de Cristo por nós. O texto diz no versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo por nós. Ele nos protege das dificuldades desta vida quando Ele quer, como aprendemos com Daniel, com os amigos de Daniel. Nos protege dos perigos dos montes, nos protege dos nossos temores, e caminha conosco o tempo todo. Ele diz em Hebreus: eu estou com vocês o tempo todo. Mas a sua proteção vai além disso. Ele nos protege do abandono da fé. Ele nos protege de cairmos da graça. Ele nos protege de perdermos o amor de Cristo por nós. Ele nos guarda em toda e qualquer situação. Ele nos protege disso também. E aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele justificou, Ele protege de tal modo que Ele um dia também os glorificará. Não aceite a mentira tola, blasfema e sem fundamento de que você tem que proteger a sua salvação, de que você pode perdê-la, de que se você pecar, você perde a salvação. Esqueça essas bobagens ensinadas por aí afora. A palavra de Deus ensina que o crente, ele tem uma vida reta não para preservar a sua salvação. O crente tem uma vida santa e reta não para proteger a sua salvação. O crente tem uma vida santa e reta porque a fé que ele teve o transformou, fez dele uma outra pessoa. Ele não obedece para preservar a salvação, ele obedece porque ele foi transformado. A fé o transformou. O Espírito Santo que habita nele o transformou numa nova criatura. E é por isso que ele obedece. Ele não obedece pensando em ganhar uma recompensa pela obediência. Se fosse assim, a salvação seria pelas obras. Mas não é por isso que ele obedece. Ele obedece porque ele foi transformado. Ele é uma outra pessoa, tem um outro coração, uma outra mente, uma alma transformada. E por isso ele obedece. A sua salvação é protegida.
O próprio Cristo protege. O próprio Cristo protege de tal modo que ele jamais poderá decair do amor e da graça daquele que um dia o predestinou, o chamou e o justificou e vai glorificá-lo um dia. Essa é parte da teologia da proteção de Deus.